Acho que sim. Oi, gente. Acho que já tá no ar. Tô esperando a minha produção dar ok porque a gente não consegue ver. Mas boa tarde. Eu sou a Nina do Menos um Lixo, aqui coordenadora do conteúdo e convidando a nossa super astróloga para participar de um bate-papo hoje, já avisando que deu um problema aqui na produção, que é a vida real e os nossos arrobas aqui estão trocados, obviamente. Mas a gente decidiu não tirar porque, enfim, porque a gente quer honrar esse projeto de multiplicação de conteúdo, enfim. Vamos nessa. Oi, boa tarde. Queria só apresentar rapidinho, porque deve ter muita gente que está caindo aqui de paraquedas pensando que loucura, né? O que a gente está falando de astrologia aqui no Menos um Lixo. A astrologia é o estudo do céu, e você me corrige se eu estiver errada, tá? O estudo do céu e dos astros, e como os astros, o céu e todos os planetas podem guiar a gente para algumas respostas e para um processo de autoconhecimento, né? Acredito eu. E daí no todo, né? Autoconhecimento planetário, autoconhecimento individual, coletivo. E há mais de um ano a gente está super investindo nessa editoria dentro do Menos um Lixo, de trazer como é que cada signo pode ser sustentável, sempre na pegada lúdica, né? Porque um signo é só um signo e a astrologia é muito mais do que isso. Mas é um conteúdo super divertido, leve e que ao mesmo tempo traz pertencimento para muita gente, né? Eu sou muito fã de astrologia. Para quem não sabe, Cláudia Lete é minha mãe. Então eu cresci dentro dessa bruxaria e ciência maravilhosa. E está sendo escutando e aprendendo. Então, está sendo uma honra estar aqui hoje multiplicando esse conteúdo que, para mim, tem muito a ver com autoconhecimento e com o mergulho dentro da gente. E em janeiro, lá no inicinho do ano, acho que foi um dos primeiros vídeos do ano, eu fiz um vídeo sobre astrologia e meio ambiente. Se a Carol estiver por aí na produção, acho que ela vai botar aí nos comentários, falando um pouco o que 2020 esperava pra gente, né? O que os astros contavam pra gente, porque 2020 já era um ano que o chaveco era duro, muito duro. O céu com conjunção no mesmo conjunção de planetas e retrogradações da Segunda Guerra Mundial. Enfim, não vou falar muito aqui porque eu vou falar besteira. Mas esse vídeo é bem impactante de assistir agora, no dia 19 de maio, porque a gente nem imaginava que a gente ia estar em casa, no isolamento social. Naquela época já estava rolando o problema da SEDAI aqui no Rio, a gente ficou com a água contaminada por 2 ou 3 meses, então 2020 já chegou com o pé na porta. E daí, a nossa proposta hoje é conversar um pouco sobre toda essa leitura para 2020. Eu não sei se a leitura ela é necessariamente para fazer um carinho no nosso coração, porque o ano é de muita dificuldade, muito desafio. Mas aqui no Menos um Lixo a gente sempre fala que o desafio também ele é uma oportunidade, né? A gente está vivendo uma oportunidade de olhar para dentro, de rever valores, de rever consumo. E tem muita notícia que, claro, que é muito pequeno ainda, mas de que o planeta está respirando, os animais estão passeando. E é óbvio que a gente já não mudou o mundo ainda, isso é muito pequenininho perto do que a gente precisa fazer, mas sem dúvida é um caminho e a gente tem uma oportunidade. Então, queria te agradecer por aceitar estar aqui com a gente hoje. É um prazer. E é isso, queria te ouvir um pouco sobre o que você está estudando sobre 2020 aí. Quando você fala assim, 2020 vai ser um desafio, mas quem trabalha com meio ambiente não tem ano que não seja um desafio, né? Então, vamos dizer que 2020 é um desafio um pouco mais afiado, né? É um desafio mais, vamos ter que apertar a coisa aí, porque a coisa vai ficar cheia. Eu acho que eu tinha até uma reticência em fazer live, porque quando a gente entrou nessa pandemia, teve assim, uma enxurrada de live, as pessoas não queriam parar, né? As pessoas não querem parar. E foi uma coisa de consumir, né? Um negócio doido, pessoas no supermercado e comprando álcool gel, e as informações truncadas, e as pessoas não paravam, assim. Então, não parar para pensar é a mola mestra do consumismo e é a mola mestra, é o que está deixando a gente nesse buraco, esse buraco negro no meio ambiente, né? Porque a gente não para pensar. Então, assim, a gente, até depois dessa pandemia, a gente vai ter um problema, porque a gente não parou para pensar, tem um monte de planeta retrógrado, inclusive Plutão, e depois a gente vai falar sobre isso, mas é isso, o que a gente está fazendo com o nosso lixo que a gente está consumindo agora
em plena pandemia em casa, coisas que a gente até nem consumia antes, né? E daí a gente pode entrar um pouco naquele artigo que eu escrevi o ano passado, em maio, para vocês, que fala de Urano em Touro e que já previa essa coisa de usar mais a tecnologia em teleconferência, usar mais a tecnologia para se comunicar, porque Urano é o cara das tecnologias, né? É o que rege Aquário. E ele, em Touro, ele mudar o modo geral de se comunicar. E olha onde a gente está agora. A gente está aqui, né, isolado e tal. É um outro trânsito, mas, assim, o céu se comunica de várias maneiras, e isso é muito bonito, né? Então, a gente vai entrando naquele artigo de Urano lá do começo do ano passado, em maio, ele entrou em Touro, e Urano é o cara da mudança. Ele é quase transgressor. E em Touro ele mexe com os nossos recursos, os nossos valores, o dinheiro é um assunto de Touro, né? O sustento, a posse, a fertilidade, porque tudo isso está sob a tutela de Touro. Então, os plantios e a plantação também é um assunto de Touro. Como Touro é um signo fixo, conhecido por não gostar de sair da sua zona de conforto, o que o Urano faz ali? Faz o cara sair da sua zona de conforto. E isso é o mundo inteiro, né? Então, como Touro também é um filho de Vênus, e é um signo que fala dos nossos prazeres, e todo meme que fala de Touro fala que o Touro gosta de comer, que é aquele negócio que a gente fala aí, as pessoas reclamam, mas eu não gosto tanto assim de comer isso de Touro. É porque a gente pega o que o signo, do que o signo fala, o assunto que está sobre a tutela do signo, e conversa com esses assuntos, né? Mas, claro, cada pessoa é um mapa, mas, enfim, geracionalmente falando, sobre a tutela de Touro também está o que é bonito, porque Touro é filho de Gêmeos, o que é bonito, o que é prazeroso, de Vênus, perdão. O que é os 5 sentidos são assuntos de Touro, né? Então, claro, comer é um assunto de Touro. E olha o que a gente está comendo, que está vindo embalado. Então, zona de conforto com alimentação é uma coisa assim que agora, nessa pandemia, está uma coisa horrível. E, ao mesmo tempo, eu estava lendo uma matéria que as pessoas estão buscando muito comprar de produtor orgânico. Muito, assim, cresceu muito venda de cesta e de produção orgânica, porque é mais fácil no sentido de você recebe em casa, você come melhor, né? Já que você está olhando para o que você está comendo, né? Porque a gente não come orgânico, e a gente come com pressa porque a gente tem que trabalhar, ir para o compromisso e pegar a criança na escola. E agora a gente precisa sentar e comer, né? E daí eu vi que isso é uma super boa notícia, né? Que os produtores orgânicos... Ele está tendo uma ênfase agora, que tem outros aspectos aí que vão entrar, que a gente vai falar daqui a pouco, que são os nodos lunares, que está entrando em Gêmeos, que é do pequeno produtor, né? E que facilita esse trânsito aí, da gente comprar do pequeno, da gente comprar no bairro, da gente comprar do vizinho. Legal. Né? Então, isso é muito bacana. Mas, então, o Urano vai mexer aí como é que a gente se alimenta, né? E a gente come pelo prazer de comer ou a gente come sem pensar, né? Então, o Urano também está mexendo esse assunto aí. A gente precisa comer para se sustentar ou pelo prazer de comer. E aí entra a sustentabilidade, né? Como é que ela se dá? Como é que o mundo está administrando os seus recursos para se alimentar, já que Touro planta e Touro traz essa coisa da plantação para a gente comer. E a gente está plantando com agrotóxico, está contaminando cada vez mais gente, ou a gente está plantando para alimentar bicho para manter gente. Olha que loucura isso. Então, assim, essa semana eu li que a China está pedindo para fazer um estoque de comida que o Brasil manda para lá para os bichos deles, né? Que é para estocar, porque eles têm medo que a pandemia aqui atrase a entrega. Foi uma coisa assim que eu li rapidamente. Olha que loucura isso. Não é comida para gente, é comida para bicho, para a gente comer. Uhum. É um forçar a cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar que se chamava. Então, assim, e outra coisa dos agrotóxicos também que a gente tem que repensar, que uma vez o agrotóxico ele ia contaminando a gente, e inclusive esse grão que o bicho come, que tem agrotóxico, era a longo prazo, né? A gente demorava para a gente ficar doente, vários tipos de câncer. Agora está acelerado, porque a tonelada de agrotóxico que a gente come na salada e que a gente come no bicho
que o bicho comeu aquele grão que tem agrotóxico, é uma coisa absurda. Então, isso tudo vai ser repensado, eu acho, com esse Urano em Touro e outros aspectos aí que a gente está vivendo, dessa grande conjunção, né? Sobre o agronegócio, até eu queria deixar uma dica aqui, tem artigos muito interessantes e muito completos num site que chama Constelar, tem inclusive um artigo fazendo analogias e comparações históricas com a peste, com esses vírus Covid aí, com o SARS, esses vírus aí, da Ana Teresa Ocampo, que é uma astróloga médica, inclusive, e do Fernando Fernandes, que ele tem um site muito sério de estudos, muito complementares. Então, é bem legal, acho que dá para botar o link aí depois, eu posso passar, porque eles fizeram um estudo, uma pesquisa mais consistente sobre o agronegócio, que eu não tive tempo de fazer, mas passei por lá e fiquei, assim, impressionada com os dados que eles reuniram e como bate o céu com a terra. É uma coisa, assim, impressionante. Tem coisas Fiquei muito contente de ver essa coisa, assim, grande da astrologia, tão levada a sério no estudo e, ao mesmo tempo, muito triste a que ponto a gente está chegando e como as coisas se repetem. Parece que a humanidade não entende, né? É uma coisa assim doideira. Então, o Urano vai mexer com as posses e com o dinheiro, porque o dinheiro também é um assunto de Touro, né? Uhum. Então, o que é que a gente tem? Que posses a gente tem, na verdade? O que é nosso? O que a gente precisa entender como posse? 30 sapatos? É 80 vestidos? E isso também mexe com a galera que está em Capricórnio, porque Capricórnio fala assim, olha só, eu tenho que pensar no futuro. Capricórnio é o cara que guarda para ter no futuro, né? Por isso que ele é regido por Saturno, que rege os velhinhos são regidos por Saturno, a velhice é regida por Saturno. Então, é um assunto dele. Então, assim, eu estou guardando porque eu tenho que pensar lá no amanhã, né? Então, Capricórnio não gosta muito dessa confusão de ficar gastando por gastar, consumindo por consumir. Eu não preciso de 10 vestidos, eu preciso de 5, talvez seja até muito, 5. Um eu estou vestindo, um está no armário de uma emergência, outro está pendurado porque eu lavei, sabe? Então, assim, claro que é uma coisa muito minimalista que eu estou falando, mas se você for levar o pé da letra mesmo, agora nessa pandemia, então, está cansando de se enxergar. Quanto que a gente usa na pandemia, né? Às vezes a gente, agora 2 meses em casa, eu esses dias usei uma roupa só porque tinha que usar, sabe? Porque a pandemia traz muito essa reflexão que você está falando, né? Tanto do agro, porque eu não como carne há muito tempo, mas acredito que deve ser bem complexo estocar carne em casa, com muita gente em casa. Tem que ter freezer, ir ao mercado só para comprar carne. Tem um processo, além de que carne é um alimento muito caro. Então, eu tenho certeza, daí busquei informações de dados, mas não consegui, acho que ainda está muito cedo, que deve ter muita gente que está optando por, de repente, não comer carne vermelha. Eu sei que, por exemplo, o consumo da carne branca cresceu muito, o que também é ruim, com certeza, e a carne vermelha é um pouco menos, por conta da dificuldade, né, da gente consumir isso dentro de casa. Imagina, com toda a família, aí tem que fazer comida, enfim, eu acho que os vegetais fazem mais sentido, né? E eu acho também que esse Urano aí em Touro, que o Touro quer saber da plantação, né? A gente vai pensar para onde está indo essa plantação, que é o que eu falei antes. Vai para o bicho que a gente vai comer, ou quem sabe a gente come direto e deixa o bicho lá. E para de criar esse monte de bicho, que inclusive, né? A gente está numa pandemia, porque quantos vírus já tem aí, Não, é mais do que comprovado que o desmatamento e a perda da biodiversidade e o consumo desenfreado da carne vermelha, como a gente faz, ela é responsável pela deflagração de várias doenças, para além enfim, a Covid já tem alguns estudos quase que unânimes, mas a perda da biodiversidade e o desmatamento, e para quem acabou de chegar aqui, o agronegócio ele é muito, muito, muito responsável pelo desmatamento, especialmente da Amazônia, porque se desmata para fazer pasto. Então, comer carne vermelha especialmente, estar conivente com esse tipo de comportamento do agro, que é muito sério. Só antes de você continuar, queria produção aqui. As meninas... Parece que os comentários estavam desativados. As meninas pediram para que, se alguém precisar comentar alguma coisa, é só atualizar a página. Tá? Pode seguir.
Então para terminar aí esse assunto de touro, que tem até o artigo lá no site que eu falei tudo isso, que eu achava que ia ter uma diminuição, né? Eu não, astrologia, né? De carne vermelha, para priorizar o que se planta, né? Então, Urano é libertário, ele é um transformador, e onde ele mexe as coisas mudam. Então, como ele também, touro também fala do dinheiro, abri um negócio sem querer. Como ele também fala do dinheiro, a tendência é a gente usar mais usar o que está sob a tutela de Urano para lidar com esse dinheiro, que são as linhas digitais, né? Então, a gente está usando mais o tablet para o app do banco, a gente está fazendo pagamento já direto, né? A gente está usando mais a maquininha, as maquininhas, né? A gente está usando esses recursos para o dinheiro. Então, estava pensando assim, quanto a gente gasta de floresta para imprimir dinheiro para o mundo inteiro consumir? E quanto isso vai aliviar se a gente não precisar mais de dinheiro de papel? Por que a gente precisa de dinheiro de papel? O recibo, a segunda via, que não é reciclável. E a gente falar que no começo da pandemia, eu paguei um negócio com cheque, porque eu fiquei insegura se eu tinha, ia ver, tarará. Voltou por divergência de assinatura, porque faz, sei lá, 1 ano que eu não faço assinatura no cheque, entendeu? Porque não se usa mais o papel, fica com pilha de cheque que você não usa mais, que nem desbloqueia. Então, isso já é uma coisa de Urano, que já está 1 ano em touro. E eles são lentos, né? Esses planetas lentos, ele demora 7 anos para atravessar touro, e para ir para outro signo, depois ele fica 7 anos em cada signo. Então, nesses 7 anos, ele vai promovendo essas mudanças devagar e sempre. Então, em 1 ano, olha tudo que ele já mudou. A gente vai ter muito mais coworkers, porque ele rege aquário, né? Ele quer essa coisa do coletivo também. Então, a gente vai trabalhar muito mais em espaços colaborativos, né? E até 2026, que é quando ele fica em touro, a gente vai viver muito essa coisa de para que eu preciso comprar uma bicicleta se eu posso, com 6, 10 reais, ir lá alugar uma bicicleta, usar e largar, e depois alguém pega a bicicleta. Ou não, tem que ter uma garagem, uma corrente, alguém, um porteiro que cuide da bicicleta. Gente, isso aí está acabando, entendeu? É isso, o que ele está mexendo é nisso, é no que o que eu preciso ter? Eu preciso mesmo ter uma bicicleta, né? Eu preciso mesmo consumir esse monte de carne, eu posso ir direto no grão que vai consumir o bicho que eu vou comer. Estou forçando uma cadeia alimentar em excesso, excessiva, né? Que a gente não é mais o homem das cavernas que está correndo atrás de um bicho para comer. A gente é bilhões, né? E aí fica alimentando trilhões de bichos para poder consumir. Enfim, e daí, quando ele já estava lá, num signo de terra, aconteceu a grande conjunção em outro signo de terra, e signos de terra falam de financeiro, de material, né? Privilegiam a matéria, né? Que é Capricórnio. Então, Plutão e Saturno, Plutão já estava lá um tempão, desde 2008, né? 2007, 2008, acho que sim. E daí Saturno entrou lá. E o que aconteceu? Foi numa conjunção Plutão-Saturno que aconteceu a Revolução Francesa, por exemplo, em 1787, né? E foi o ícone de uma mudança de comportamento, que a França vivia uma desigualdade extrema, a riqueza na mão de nobres e o povo trabalhando para manter os privilégios desses nobres. E essa revolução aconteceu e mudou isso. A Primeira Guerra Mundial aconteceu sob uma conjunção Plutão-Saturno, em 1914, e a segunda foi um aspecto tenso entre eles, acho que foi uma quadratura. E Urano também estava em touro na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente viveu o ano passado essa conjunção, e, na verdade, a gente ainda vive, porque a gente está com todos esses grandões retrógrados lá em Capricórnio, né? Plutão, Saturno e Júpiter. Marte já passou por lá, os nós lunares estavam lá, né? No eixo Câncer-Capricórnio, e a gente está sentindo esses efeitos desses caras até agora. E a gente vai continuar sentindo, porque Plutão, Saturno e Júpiter estão retrógrados na casa de Capricórnio, que é a casa 10, que é a casa do poder, quando a gente analisa o mapa do coletivo, né? Então, você estava falando da Amazônia, questões territoriais, com a conjunção dos 3 planetas, vem à tona quando esses caras estão juntos.
assim, a grande conjunção de 3 é muito rara, tá? Então, aqui no Brasil, a gente tem a Amazônia, né? Que tá osso isso aí. Tá Não, e muito que tá acontecendo muita coisa. A MP da grilagem agora tem tudo lá no Menos um Lixo, tá? Acabou de vir a lei, a gente tá com um processo forte acontecendo de grilagem, de invasão territorial. Ontem, semana passada, a gente botou no Instagram do Menos um Lixo, e ontem até vi que saiu no Jornal Nacional, de que abril foi o mês de maior nível de desmatamento, inclusive em relação ao ano anterior, acho que foram 63%, uma coisa assim. é uma coisa assim assustadora, porque claro, tá todo mundo em casa, a gente também tá aparentemente com a nossa mobilização adormecida, mas não é verdade, né? Na verdade a gente só Tipo, tá... ninguém está olhando, né? Mas não é isso, na verdade, pelo contrário, né? A gente tem muito poder em casa porque a gente pode ser ativista de sofá com muita maestria, porque a gente pode pressionar deputado, pode mandar e-mail enlouquecidamente para essa galera Olha que só, vota. Urano em touro, né? Urano em touro. Vamos usar a maquininha para fazer pressão. É isso. É isso. Não precisa ser presencial. A gente pode estar presente de outras maneiras, com a tecnologia a nosso favor, né? Porque a gente pode usar a energia do planeta a nosso favor, né? Também. Especialmente em tempos de crise, né? Então, a Amazônia, cada vez, essa briga territorial, essa invasão, cada vez menos dos índios e mais na mão de grileiro, é essa coisa desses 3 planetas, essa grande conjunção, né? E a gente não está querendo respeitar a floresta porque tem outros planos para ela, que é o quê? O que são esses planos? Plantar mais? Não sei, é isso que eles querem fazer, né? Não. É desmatar, fazer mais pasto, extrair madeira ilegalmente, é muita... Isso vai piorar ainda, sabe? Vai piorar ainda. Esse ano ainda vai ser punk. Essa conjunção também está falando para a gente aí de trabalho duro, sério, responsável. Os amadorismos e as enganações não costumam vingar quando a gente tem um time pesadão aí em Capricórnio que quer seriedade da galera, né? Então, a gente está torcendo também para ver muita máscara caindo aí, né? Que eu falei lá naquele vídeo que você fez com o roteiro que a gente fez juntas de greenwashing, que eu até naquela época fui pesquisar o que era greenwashing, falei, caraca, é isso, entendeu? É muita máscara que vai cair e é muito greenwashing sendo confrontado. Então, a gente vê umas marcas aí, né? Eu acho que semana retrasada, uma marca aí que era do verde, que usava material reciclado, que é Greenpeace, não sei o quê, com um discurso assim, vendendo uma máscara a R$150. Oi? Né? Que feio que ficou aquilo, né? Uhum. A gente não precisa nem falar a marca, mas é isso. Tem uma marca famosíssima que está vendendo uma máscara a $10 mil, parece uma coisa assim, na França. Mas aí é uma marca que não está comprometida com a sustentabilidade. Você já sabe que ela vende uma bolsa a $10 mil. Tá bom. Então, ela colocou uma máscara que tem a marca dela para a pessoa sair na rua e a pessoa assumir isso, legal. Cada um, quer dizer, não é legal, mas está sendo honesto, né? Não vai cair nessa armadilha de eu estou fingindo que eu sou legal e que eu penso no meio ambiente, daí eu estou vendendo uma máscara a preço, né? Eu acho que nesse rolê da pandemia tem muita... Eu não sei se isso já está acontecendo, mas com certeza eu acredito que vai acontecer nisso que você também está lendo, que é greenwashing, com certeza, mas também nessa coisa do... Tem muita marca se disponibilizando para doar, mas o que elas estão fazendo com os colaboradores? Elas estão demitindo? Elas estão... Sabe, eu acho que cada vez mais isso vai ser exigido do consumidor. De repente, até quando a gente sair dessa. Mas o que essa marca fez quando a gente estava em isolamento social? Ela cuidou de quem trabalhava com ela? Ela cuidou dos funcionários? Ou não? Ela demitiu todo mundo e doou álcool em gel para o mundo, né? O que ela está fazendo com o seu, né? Ela está dando álcool gel, ela está também dando álcool gel para manter a empresa funcionando, às vezes até vendendo, né, por um preço, para manter a empresa funcionando e diminuindo o salário do funcionário, ou ela está realmente tendo uma proposta colaborativa, né, solidária. Então, isso tudo a gente vai ver lá na frente, né, muito. Agora, essa galera em Capricórnio também, eu acho que está especialmente Plutão, está trazendo
muito podre para fora, né? Muita coisa, muita gente que está... Por exemplo, quando que a gente ia descobrir, em uma semana, que o cara que comprou o respirador ia aparecer tão rápido? O cara estava pensando, daqui a um pouco, daqui 10 anos vão descobrir isso. É bem como você falou, tá todo mundo preso, tá numa pandemia, ninguém vai ver, né? Quando descobrir lá em 10 anos depois, talvez eu nem no Brasil esteja, sabe? Porque as pessoas tinham, eu acho que isso vai começar a mudar agora, tinham essa coisa que são inatingíveis porque a lei demorava, né? Mas Júpiter é lei, Júpiter está ali, encostado nesse Plutão, então vamos rever essas leis aí. Então tem uma coisa assim muito séria acontecendo, sabe? E é uma mudança. As pessoas estão pensando assim, vai ter um novo normal. Não sei se é um novo normal. Eu acho que a gente vai cada vez mais observar, sabe? Acho que vai começar a ter uma diminuição de live, de ter live por ter live. A gente vai começar a ter mais uma rotina, porque a gente já está 60 e picos, tem gente há 70 dias já, né, em isolamento. E a gente vai começar a ver, então, o que eu vou consumir aqui, né? Eu estoquei um monte de comida do supermercado, agora eu estou com comida em excesso. Eu fiz um supermercado ontem, já estou entregando amanhã. Antes era uma semana. Ou seja, tem um monte de produtos à disposição, percebe? A gente vai começar a voltar a parar com essa ansiedade e observar que a gente tem um vírus para tratar e vamos nos acalmar e ver o que a gente precisa consumir, como se consumindo a gente não fosse morrer. Gente, não existe isso, né? E pelo contrário, né? O consumo ele pode salvar nesse momento cada vez mais, porque se você consome de pequenos produtores, se você consome de quem está precisando se manter ou de marcas que você acredita, você está trazendo vida para um monte de gente, né? Você pode usar o seu consumo como uma cartada regenerativa agora sempre, né? Mas agora especialmente. E assim, os nodos saíram do eixo Câncer-Capricórnio, que eles estavam lá junto com essa galera, deixando as coisas mais... E o que eles fizeram? Fizeram a gente sair daquela coisa de eu preciso de uma carreira, eu preciso de uma montanha enorme para subir, para crescer, para ser alguém, para ser determinado, e vou para o aconchego de Câncer, eu preciso da casa. Olha onde a gente está, né? Eu preciso mais de afeto, eu preciso mais de doação, de me doar. Câncer é um signo que fala de doação, né? É coisa forte aí. Então, agora ele saiu desse eixo, foi Sagitário, vai estar em Gêmeos, foi de Sagitário para Gêmeos, então a gente vai ver isso. Gêmeos, ele é da comunicação rápida, do vizinho, do lado. Gêmeos é o signo do vendedor, né? Então, a gente vai comprar do vizinho. Legal. A gente vai fazer muito escambo também. Esse Urano em Touro tem muito escambo também. Né? Esse Urano em Touro também tem muito a ver com essa coisa de... a gente fez um curso no de CNV agora há um tempo, que já tinha uma tabela, né? Se você tem condição, você paga tanto, se você está meio apertado, você paga tanto, se você não tem tanto, você paga o mínimo. Isso é uma coisa de Urano em Touro, né? De uma tabela de proporcional de quanto cada um pode pagar, para todo mundo poder fazer o mesmo curso. Olha o legal do coletivo aí, pintando, né, com esse Urano em Touro. Até estou pensando em adotar isso no meu trabalho, assim, para atender mais gente e tal. Eu gostei disso, sabe? Porque é uma coisa de consciência, isso é muito bacana, né? Então, isso também é uma coisa que agora que esse nodo em Gêmeos corrobora isso, né? Vamos vender, vamos comprar do vizinho, do pequeno, né? Vamos observar, vamos olhar para os lados, né? Eu estou proliferação de pão, né? De fermentação natural, todo mundo fazendo seu fermento, olha que bacana. A gente está voltando ao natural, né? Isso é muito bacana. Então, eu estou fazendo um pão, a minha vizinha pode ser que saiba costurar, eu não sei, zero. Talvez ela faça uma máscara, mas então eu vou trocar, me dá um pão, te dou uma máscara. Sabe, eu acho que é isso é que vai começar a acontecer, e acho que esse isolamento ainda vai longe, embora a economia não queira. Eu acho que no segundo semestre a gente vai ter umas reviravoltas aí, mas eu não sou uma astróloga sociopolítica, e não quero ser. Tem muita gente cascuda que fala nisso, e eu aconselho, assim, duas astrólogas muito boas,
que falam no socioeconômico, no político, no geopolítico, que é importante para a gente se situar, para quem gosta de astrologia, que é a Bárbara Abramo, e também eu gosto muito da Vanessa Tuleski. A Bárbara é cascudaça, sim, dá para levar o que ela fala, eu até, às vezes, anoto, porque, às vezes, ela acerta o dia, uma coisa impressionante. E a Vanessa, para a gente ter um panorama, assim, olha, vai ser isso, é também fundamental, né, para quem gosta, para quem acredita. Então, mas é isso, eu acho que, assim, que o ano que vem a gente ainda vai viver muita coisa proveniente dessa pandemia, se é que esse vírus não vai ter outros surtos, né? Acho que estão abrindo essas fronteiras muito rápido, porque depois Júpiter também se encontra com Saturno lá no final do ano, né, desse ano, e aí Júpiter quer expandir, Saturno vai dizer, olha só, segura aí, espera um pouco, está estruturado para expandir aí? Não sei, né? Vamos ver, tudo pode acontecer. Eu estava relendo essas coisas antes da gente fazer essa live, e estava no roteiro que você usou ano passado, que tinha no nosso roteiro uma fala assim, ó, que a gente estava torcendo também para que nenhuma tragédia ou desastre natural seja preciso acontecer para revelar isso, esse Urano em Touro, né? E essas conjunções no céu. E que nenhum dano a mais seja preciso para a gente entender o tamanho do esgotamento da Terra. Isso estava no nosso roteiro, não me lembro exatamente como você falou isso no vídeo, mas você falou, e daí veio o corona, e olha onde a gente está hoje, né? Então, assim, não tem nada a ver com uma providência divina, não, talvez não é isso que eu estou falando, mas existe uma conexão de céu e terra dando aviso? Existe, gente, pelo amor de Deus. Bom, aí essa grande conjunção está falando assim, Plutão está lá. Plutão é o cara das profundezas, né? Do que está submerso, do que está escondido. Se você tem um grande segredo, ele está lá sob a tutela de Plutão. Isso é certo na vida. Então, o petróleo, por exemplo, está sob a tutela do Plutão. Existe coisa mais clara para a gente entender Plutão do que o petróleo. O petróleo são algas. A gente acreditava, eu estudei na escola, que era assim, o dinossauro que morreu, as árvores que caíam, as folhinhas, elas iam se depositando no fundo do mar, no fundo da terra, iam acontecendo camadas e camadas, e se fazia o petróleo. Hoje eu já sei, já escutei que não é bem assim, que são as que também é isso, mas que é um monte, bilhões, trilhões, trilhardões de algas e outros bichos marinhos que se depositaram no fundo da terra e dos oceanos, e que isso agora é um combustível, isso é uma coisa de Plutão. Recicla o lixo, pega uma coisa que virou nada, transforma a vida, né? A morte em vida, né? Então, o poder transformador de Plutão dá para se ver muito claramente aí, nesse lugar aí. Então, a reciclagem é um assunto de Plutão. E a reciclagem do nosso lixo é um assunto de Plutão. Então, vamos pensar uma coisa aqui. Vocês aí no Menos o Lixo devem ter essa resposta melhor do que eu, mas olha só. Quando é que a gente começou a colocar o assunto lixo? O que a gente vai fazer com o lixo? Quando a gente vai reciclar lixo? Na nossa mesa de jantar. A gente sentou no jantar e começou a conversar sobre esse assunto. Eu me lembro que não tem muito tempo que eu escutei assim, e você até me falou, mãe, para de usar PET. Você nem trabalhava no Menos o Lixo. Você falou assim, mãe, para de usar PET, porque em 2050 a gente vai ter mais garrafinha PET no mar do que peixe. Uhum. Eu falei, caramba, eu me lembro que eu fui no mercado, fui comprar uma garrafa PET, me lembrei. Isso foi o quê? 2007, 2008, quando o Plutão entrou em Capricórnio, acho que a gente começou a aparecer imagem de um lixão no meio do oceano, que eu não sei onde é que parece que tem um lugar assim, né? Então, eu acho que é isso. Acho que quando Plutão entrou nesse Capricórnio, que a gente... e agora? E esse lixo? Esse lixo vai subir, gente. Esse lixo vai aparecer. Percebe? Então, a gente precisa ver agora, nessa pandemia, tudo que a gente está consumindo. Porque esses caras, eles estão todos retrógrados no céu. Todos. Estão todos dando uma parada estratégica. Tipo, olha só, o mundo deu uma parada... Vamos pensar? Vamos parar? É isso. A gente não estava conseguindo parar. Era live, era isso, era aquilo. Tinha gente largando historinha, videozinho de limpar rejunte com bicarbonato de sódio, que parecia que não ia ter o que fazer.
Eu não sei, eu não parei até agora, não consegui sentir tédio e nem lavar rejunte, nem nada, não deu tempo, não. Eu estou trabalhando aqui muito, e muito mais também porque eu quero pesquisar, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero entender. Então, eu tô indo em lives que me acrescentam, em gente que tenha que falar a minha língua, no que eu acredito, né? E que eu acho que é o que todo mundo deve fazer. A gente está preocupado em como é que a gente vai fazer no futuro. Vamos nos especializar no que a gente sabe, não nos multifacetar em 500 mil coisas, comprar 500 mil coisas, vamos parar e vamos pensar, né? Então, esses caras todos estão retornos pedindo assim, olha só, vamos dar o planeta, é geracional, o mundo, vamos parar, vamos pensar, né? Então, Plutão confronta, assim, a nossa falta de recursos, né? Os nossos limites, a nossa capacidade de morte e regeneração. E isso vai até 2023, então a gente está em 2020. Fogo no parquinho. 21 e 22 ainda, né? E nós vamos precisar de um trabalho de reciclagem forte aí, de todos os tipos possíveis, de lixo, desse monte, do lixo que a gente já consumia e desse monte de descartável que a gente está consumindo agora, que é uma coisa absurda, assim, né? De recuperação da terra e a própria água. Lembra que a gente teve o problema da água, que já era Plutão, esgoto daquela água do rio, e que daí a gente teve que botar carvão ativado naquela água, ou seja, limpar aquela água. Isso é um assunto de Plutão, embora a água seja muito neptuniana, é um assunto de Plutão. Hoje eu estava lendo uma matéria que a Praia do Flamengo, aqui no Rio, está limpa, parece que tem água caribenha. Daí alguém, um biólogo lá, sei lá, descobriu que não, que é porque tem um depósito enorme de coliforme fecal no meio da Baía Guanabara e que a água limpa que vem do mar entra pelos lados. Então, a gente está tendo uma falsa impressão que a gente está com água limpa. Se existe esse monte de coliforme fecal no meio da Baía da Guanabara, isso vai aparecer, gente. Quando Plutão entrar em movimento direto, o mais tardar quando ele entrar em movimento direto, em outubro, isso vai aparecer. Então, a gente vai aparecer esse lixo todo que a gente está consumindo, porque a gente vai ter uma crise econômica, é óbvio, tudo parou, né? E a gente vai ter que parar para olhar o que a gente está fazendo. Daí a gente vai ter um monte de coisa para administrar. Vai ser um monte de gente entrando no mercado de novo, um monte de gente que teve que reavaliar o seu trabalho, porque o trabalho mudou, né? Um monte de empresa que não vai mais ter trabalho nas empresas, as empresas vão manter o funcionário em casa, e a gente vai ter, sim, que olhar o nosso lixo, e olhar se a Baía da Guanabara não está em ebulição, sei lá do que, né? É o monstro do Lago Ness. Em plena Baía do Guanabara. Gente, tenho muito medo. Eu rio de nervosa, sinceramente, porque eu fico pensando como vai se dar isso, né? O assunto do lixo na quarentena é bem sério. A gente até já falou aqui no YouTube, a gente tem um vlog da Fê falando sobre isso. São perguntas que fazem muito pra gente. Amanhã a gente até tá rolando, eu acho, uma enquete lá no nosso Instagram para falar de delivery, né? Porque eu não costumo pedir delivery, nunca na vida, independente da pandemia, por conta do lixo. E eu sei que é a única medida, às vezes, das pessoas conseguirem ajudar os pequenos negócios, né? Os pequenos restaurantes. E a gente vai lançar amanhã um conteúdo de como é que você pode contribuir, né, com os restaurantes, conversar, qual embalagem escolher. Mas fato é que a gente está ignorando esse problema, né? A gente está... E assim, é muito sério, porque, na verdade, a gente está vivendo um problema que não é maior do que o problema do lixo, porque o problema do lixo é um problema de saúde e a gente aqui não conecta, né? A gente tem um dado que 50% dos leitos nos hospitais públicos do Brasil, antes da pandemia, evidentemente, eram de doenças relacionadas à falta de saneamento básico ou de pessoas que moram perto de lixões e aterros sanitários. Então, isso é um problema de saúde pública muito sério, que a gente opta por ignorar, porque dá trabalho, né? Porque olhar para o nosso lixo dá trabalho, e a gente tem uma coisa muito... Coloquei na lixeira e alguém leva embora, né? No sábado foi dia do Gari, e um Gari aqui do Rio fez um post, a gente até repostou, muito bonito, assim, sobre como ser Gari é um trabalho que todo mundo vê, né? Porque aqui no Rio de Janeiro eles vestem laranja e eles estão na rua e todo mundo vê que o Gari tá ali, mas é um trabalho invisível. Ninguém olha. Porque ele tá fazendo o que a gente não quer fazer, que é jogar o lixo faz parte do cenário fora. Então é uma coisa que me dá muita aflição pensar
nesse lixo, ao mesmo tempo que a gente também tem que ser realista e entender que para a gente parar uma pandemia, se a gente vai ter que usar, sei lá, né, por exemplo, lixo descartável do hospital, é uma coisa que a gente não pode interferir agora. Agora a gente precisa salvar a vida. Mas em casa, se a gente ajudar em casa, eu acho que tem muito essa reflexão do coletivo. Se a gente conseguir ajudar em casa, e aliás, spoilers, teremos um conteúdo maravilhoso a partir de semana que vem sobre sustentabilidade em casa que estamos produzindo. Recomendo. Mas voltando. Se a gente cuidar em casa, tipo, se só o hospital conseguir gastar o lixo que ele precisa gastar para salvar vidas agora e a gente conseguir cuidar do nosso dentro de casa, pensa que revolução não é. É isso, é interdependência, né? A gente não está desconectado dessa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Assim como é nossa responsabilidade ficar em casa para a gente não contaminar alguém, ou para a gente mesmo não se contaminar, é nossa responsabilidade cuidar do lixo agora. A gente higieniza todo o lixo que vem do mercado. A gente precisa cuidar dele quando vai para o lixo, quando vai para o descarte. Né? A gente tem que lavar o lixo sempre, independente de pandemia. Tem que lavar, guardar. Como a gente pode usar a astrologia a nosso favor, né? Porque o que adianta? É uma coisa. Quando eu faço o mapa, eu já alerto antes de mandar o mapa. Eu já alerto a pessoa, olha só. Para que a gente está fazendo um mapa? É para dizer assim, olha, querida, vai cair um raio no seu quintal, na segunda quinzena de agosto, se você ficar parada esperando o raio cair? Claro que não. Cara, entra para dentro de casa, te previne, você já sabe que o raio vai cair. Ah, mas no dia 15 de agosto eu vou precisar estar no quintal. Cara, vamos fazer outra coisa. Uhum. É para isso que a gente faz um mapa, é para isso que a gente faz previsão, para a gente se prevenir, né? Então, se a gente sabe que esse lixo vai ficar a céu aberto, a gente pode minimizar esse estrago, né? Então, vamos reciclar esse lixo. É para isso que a gente está aqui, conversando. Vamos reciclar esse lixo, gente. Vamos separar, todo mundo deve ter um cantinho de casa aí, aquela caixa que vem do supermercado com as coisas, bota as coisas lavadinhas, prensa. Eu estou pisando em cima da latinha, estou priorizando lata ao invés de... E aproveitar que é ano de eleição e cuidar disso para quem você está votando, perguntar a pauta de sustentabilidade, garantir que tem reciclagem na sua casa, na sua cidade, é muito importante também. Isso, não sei, tinha um movimento de entrar em contato com o catador de latinha da sua região. Eu estou pisando na latinha que a gente bebe aqui em casa, estou guardando tudo numa caixa lá na área de serviço, e para caber bastante, eu não sei quanto a gente vai ficar nesse rolê, né, nesse cárcere privado aí. Então, é isso, gente, é para prevenir, vamos cuidar do nosso lixo. Não vamos esperar Plutão mostrar que a gente tem que cuidar disso. Vamos ser conscientes. Olha, tem um aspecto no céu que está dizendo, olha, vai ter um lixo a céu aberto aí em várias pontas. É no mar, é na terra, é do hospital, é em várias pontas. No mundo inteiro, a gente está consumindo bilhões de garrafinhas de todos os tamanhos de álcool gel. Que isso? Então, é isso. A astrologia serve para isso, para a gente saber, ter uma ideia do que pode acontecer, né? Porque ela predispõe, mas não dispõe do nosso livre-arbítrio, e a gente usar isso para mudar. Tem algumas coisas que vão ser muito duras de mudar, mas algumas coisas a gente pode. O lixo, por exemplo, é uma delas, né? E, finalmente, assim, eu acho que na parada do meio ambiente, eu queria falar que os nodos lunares agora mudaram de eixo. Comecinho de maio. Eles saíram de Câncer e Capricórnio, onde está a grande conjunção, continua lá, e os caras estão todos retrógrados, e estavam lá promovendo essas mudanças, dizendo para a gente sair do poder do ter e ir para o afeto, para o conforto, né? E conforto era uma coisa que Urano também, sair da zona de conforto também mexeu, né? Então, agora eles entram em Gêmeos e Sagitário. Então, olha só, você falou uma coisa Fiquei guardando a informação da moto que entrega comida do delivery, né, dessa gurizada que está entregando. Isso é um assunto desse eixo Gêmeos e Sagitário. Então, a gente vai priorizar as coisas da nossa cidade. Sagitário, que é regido por Júpiter, é o cara lá do estrangeiro, das coisas fora do nosso território, né? A gente vai deixar de consumir, por exemplo, o azeite que vem lá da Itália. A gente vai consumir o nosso azeite aqui, que está pertinho. Tem muita gente que faz um azeite bom aqui no Brasil. No Sul, se faz um
um azeite maravilhoso, sabe? Então, é isso, a gente vai começar a usar as coisas locais, priorizar as coisas locais. Esse eixo fala muito de novas experiências e sucesso de pesquisa, e a gente vai precisar de novas experiências e sucesso de pesquisa, né? Vamos precisar disso nessa pandemia. O nó do sul em Sagitário é o que a gente quer deixar para trás, a gente precisa olhar para trás para ver o que a gente está trazendo ainda e deixar o que não precisa para trás. Então, que tipo de alicerce a gente está ancorando a nossa espiritualidade, a nossa filosofia de vida, as nossas leis, as nossas crenças, a nossa educação. Será que a gente não está ovacionando muito profeta, muito guru? Será que eu me deparei assim estudando o meio ambiente para fazer essa live, que eu tive que estudar, né? Para não, eu tenho pavor assim de ficar aparecendo, então assim para não falar bobagem, fui estudar. Então que o consumismo deixou de ser uma designação só econômica e virou uma filosofia de vida para a gente. E a filosofia é um assunto de Sagitário, né? De casa nova. Então, a depredação em grande escala do meio ambiente para atender uma minoria vai ter que mudar, a gente vai ter que sair do macro para o micro. A gente vai ter que sair dessa coisa de importar não sei o quê, da Alemanha, importar não sei o quê, de não sei aonde. Vamos usar o que a gente tem aqui, cara. Né? É muito mais fácil, é muito mais... E é economicamente mais viável também para todo mundo. Se tem coisa... As nossas montadoras de automóvel sabem fazer respiradores. Por que não faziam antes? Por que a gente tem que importar de não sei aonde? Por que a gente não pode ter uma empresinha pequena que faz o respirador e outra que faz automóvel? Não, é tudo automóvel, consumo. Isso vai ter que mudar. E vai ter que mudar para ontem, gente. Porque senão, está pensando assim, quando que a gente vai sair dessa? Talvez quando a gente entender isso. Já pensaram para pensar que quando a gente entender isso que a gente vai sair dessa? Então, a gente está atrasado já. Né? Porque eu não sei, né? Então, é isso. Então, e o nó do norte, o nó do sul, então, é o que a gente precisa reavaliar. Será que a gente precisa trazer isso? Né? Que educação a gente trouxe, que educação a gente tem que reavaliar o nosso tipo de educação também. A educação ambiental está na pauta do século retrasado. Né? Então, é isso. Muita coisa a gente já viveu, já sabe que tem que deixar para trás e não deixa para continuar na zona do conforto. Isso vai ter que mudar, né? E o nó do norte vibra para onde a gente deve ir, onde a gente deve aprender, aonde a gente deve investir a nível geracional. Então, ele está nos mostrando uma saída aí, que é isso, é o delivery do pequeno produtor, do pequeno restaurante, o cara na moto levando o orgânico, do cara ali de Petrópolis trazendo aqui para o Rio, sabe? É isso. O nó do norte em Gêmeos é isso. E é a tendência de usar no coletivo essas características. A gente vai comprar mais das lojinhas do nosso bairro, dos nossos vizinhos. Os pequenos comerciantes vão ter vez. O cara que vende a máscara, né? E a gente está percebendo isso nessa pandemia, que tem novos fornecedores, inclusive para novos consumos. A gente está usando coisas que a gente não usava antes, né? Então, a tendência é sair mesmo das viagens longas de Sagitário e vir para as pequenas de Gêmeos, né? As fronteiras estão restritas, o dólar também está lá no céu. Gente, pelo amor de Deus, o azeite aqui do Brasil não vai conseguir ser mais caro que esse dólar de R$6, enfim, né? Então, a gente não precisa mais ficar comprando do macro. Eu acho que essa é uma lição que a gente tem que aprender com esse eixo aí. E nós vamos voltar para o micro. A gente vai ter que voltar para o micro, gente. Não vai ter jeito. Para o pequeno agricultor, para toda essa coisa do pequeno. 3 dos 5 eclipses que acontecem ainda esse ano vão acontecer nesse eixo. A gente tem 5 que acontecem ainda no outro eixo, Capricórnio, Câncer, mas 3 dos 5 acontecem nesse eixo Sagitário, Gêmeos, Sagitário. Então, 2 são lunares. Eclipses costumam trazer luz e sombra no eixo onde eles caem, né? Então, como 2 são lunares, e os eclipses lunares costumam mexer com a nossa zona de conforto, de novo esse termo aqui. Zona de conforto é um termo que cai, assim, toda hora que eu estudo meio ambiente, esse termo aparece, pluft. Porque o conforto é lixo, né? É plástico. Conforto é plástico. Você bota fora.
Agora a gente está tendo que lavar plástico. É isso. Eu peço, pelo amor de Deus, nos trazem papel. Eu não aguento para lavar plástico. Não dá, é isso. Então, a gente vai... Esses nodos, esses eclipses, nesses nodos lunares, e 2 eclipses são lunares, vão mexer muito com essa zona de conforto que a gente quer manter a qualquer custo, e eu volto a dizer, quanto antes a gente se liberar disso, mais rápido a gente vai sair dessa pandemia. A gente não pode fazer lockdown. Talvez fazendo lockdown, eu não sei. Não quero contrariar ninguém que pensa o contrário, nem a economia, não estou aqui para isso, não sou dessa vibe... assim, de ficar fomentando discussões sem sentido, mas talvez se a gente fechar 15 dias, a gente possa ter um fôlego para depois abrir a economia. É isso, a gente tem que aprender o que o mundo está sinalizando para a gente, né? Então é isso, o que a gente ainda tem pela frente, né? Que eu já sei que tu vai me perguntar. Eu acho que a gente está estourando o nosso tempo aí. Respira, né? Gente, agora bebe uma água. Então, por que eu acho que a gente precisa respirar, parar e olhar o que está acontecendo? Porque Plutão ainda faz conjunção com Júpiter em junho. Júpiter vai querer expandir o poder desse Plutão aí. Mas como eles estão os 2 retrógrados, esperem que a gente acenda uma luz interna, porque eu vou expandir esse poder para onde? Para quem? Em nome do que eu vou expandir esse poder? Percebe como é complicado isso? Eles estão paradinhos lá. Então, é muito complicado isso. Para quem que a gente vai expandir poder? É para a gente viver bem, se alimentar bem, ou é para a gente atropelar tudo e expandir morte? Plutão, né? A gente está falando de Plutão. No segundo semestre também, o Marte em Áries, né, que é o deus da guerra, ele vai estar em Áries. E vai estar no seu habitat, vai estar lá super confortável, né? No signo que ele rege. Ele fica retrógrado e faz uma quadratura com Júpiter, Plutão e Saturno, que estão lá em Capricórnio. Então, deve ter uma reviravolta na área sociopolítica, que, claro, sempre respinga no meio ambiente. Não tem jeito. Quando a gente fala em política, em economia, é a Amazônia, é o fragilizado. A desigualdade do Brasil é muito grande. A gente vive uma desigualdade muito grande, né? Estava vendo que a galera da favela está se protegendo como pode. Eles mesmos estão usando mecanismos de defesa. Eles mesmos estão distribuindo sabão, botando pia na entrada das comunidades. Porque a gente vive uma desigualdade. Eles acham que eles não sabem, que se eles não forem por eles, ninguém vai olhar por eles. Então, é isso. Então, quando a gente fala que o Marte em Áries vai quadrar esses caras grandes em Capricórnio, que vai ter um problema sociopolítico, vai respingar no meio ambiente, porque é o lixão que está lá, a céu aberto, é o esgoto que está lá, a céu aberto. Isso vai mais doença para a população, como você falou antes. Então, a gente tem que parar para ver isso, gente, senão a gente vai ficar patinando. E depois vai vir outra coisa, e a gente vai patinar, e a gente não vai consertar. E é isso, os trânsitos servem para isso. Se você não conserta agora, se você não para arrumar agora, né? É isso, a gente vai viver um eterno déjà vu aí. Nós sempre, mas eu já vi isso no ano de não sei qual. É isso, né? E em dezembro, Júpiter volta no movimento direto e se encontra com Saturno, que já vai estar lá em Aquário, esperando o Júpiter ali, ó. E aí é outro encontro que dá outra live, sabe? Assim, eu estava pensando, é outra live, lá para o final do ano, até a gente fazer uma retrospectiva e ver o que a gente falou aqui. Mas é um encontro mais promissor, digamos assim, que se dá a cada 20 anos, que reorganizam as coisas no coletivo. Então, o Júpiter quer crescer, Saturno diz, vamos devagar. Então, já viu, né? Vai ter um embate aí, é uma briga de gigante. Mas é Aquário, né? Um signo de ar, e sai desse ciclo de 200 anos que eles estão fazendo encontro em terra. E ar dá para a gente dar uma respirada, né? Então, sai dessa coisa do material, do financeiro, né? E entra uma coisa de ar, mais mente, mais mental, mais fluido, né? Começa a soprar um vento novo aí, dá uma aliviada, mas ainda não vai dar para relaxar. Não vai dar. Então, vamos incorporando desde agora os nossos hábitos, né? Porque não vai dar, 2021 vai ser um ano panqueira ainda, não se iludam, não vai aliviar, a gente talvez possa ir para a praia, mas e daí? Né? A gente vai abrir o comércio, mas aí a população vai ter
renda para ficar comprando 20 vestidos ou vai comprar um de qualidade? Percebe? Vai mudar muita coisa, né? Então, vamos incorporar desde já outros hábitos. Eu listei 3 aqui, 4 rapidinhos. Que esse Capricórnio também nos ensina que menos é mais, a gente tem que ter mais qualidade e menos quantidade, né? Urano também está batendo nessa tecla desde que ele entrou em Touro no ano passado. Então, a gente tem que pensar assim, a gente tem que viver novas maneiras de fazer transações, permutas. Vamos fazer um escambo aqui e ali, né? Eu te dou o pão, como eu falei, você me dá a máscara, né? Quanta gente aprendendo a fazer pão com fermentação natural não deve ser por acaso, gente, né? É a maior busca do Google, é como fazer pão. Esses dias eu li um negócio assim, não aguento mais. Eu sempre caio na live do coach ou na live do fazer pão, que eu não aguento mais. Era um meme no Twitter que eu li. Que é isso, gente? Vamos priorizar a live que a gente quer entrar, que vai agregar um conhecimento. E sim, se você quer aprender a fazer pão, que eu acho uma ótima ideia, né? É ótimo, com fermentação natural a gente tem tempo. Vamos usar o tempo a nosso favor, né? Então, vamos trocar. Você me dá a laranja que recebeu da feira. Eu te dou uma geleia caseira, por exemplo, do excesso de fruta que veio do orgânico, que é o que ele está plantando e é o que está dando na terra agora. E o orgânico é isso, quando você fecha uma feira orgânica, é o que o cara tem para te oferecer. Não é o que o cara ficou lá injetando hormônio para crescer, ficar bonito, te vender fora de época. É a época do caqui da tangerina, gente. Vamos comer caqui e tangerina. E acabou. Vamos fazer geleia de tangerina, vamos fazer caqui assado com licor no forno. Vamos inventar, é isso, a gente tem que inventar, né? Vamos fazer um bazar online com as roupas que estão lá, que a gente engordou, emagreceu. Faz 10 anos que aquela roupa está lá pegando mofo. Vamos fazer um bazar online. Correio está funcionando. Né? Vamos desfazer de roupas que estão ocupando espaço. Um espaço para a gente arejar aí, para a gente botar ar novo aí nessa coisa. Vamos investir nos pequenos prazeres da vida. É isso que eu quero reforçar aqui, que são mais caros. Os pequenos prazeres da vida são tão caros, gente. Eles agregam tanto ao meio ambiente. Que é isso que a gente tem que aprender, né? Você não precisa de muita coisa para ser feliz. E agora, com essa pandemia, é isso. A gente precisa de saúde, uma casa, que a gente tem esse privilégio de ter uma casa, saúde, e um querer que quer no banco para comer, né? Que nem é tão caro assim. E trabalhar, a gente pode trabalhar online. Mas, infelizmente, essa não é a situação da grande maioria da população, especialmente do Brasil, né? E em muitas partes do mundo. Então, vamos honrar esse tempo que a gente está tendo, esse privilégio. Vamos honrar esse privilégio. E colocar prazer nas pequenas coisas, porque eu acho que tem um novo mundo se descortinando aí, ele vai pedir, vai exigir isso da gente. Que a gente honre a vida, né? Nas suas pequenas coisas. E aí a pergunta que fica no ar é, a gente está disposto a fazer isso? Porque se a gente não estiver disposto a fazer isso, vai vir um outro trânsito lá na frente, de outro planeta, de outro que vai... Os mesmos caras lá na frente vão se encontrar de novo, e os meus bisnetos e tataranetos vão viver tudo isso de novo, se existe terra para isso. Fica aí, né? A pulguinha atrás da orelha. Vamos nos mexer? Vamos. Ou a gente vai continuar? Aí. É isso. Pensa nisso, né? Com certeza. Sem dúvida, se existe uma... Quando a gente falou nesse vídeo lá do início do ano sobre a conjunção planetária, que era a mesma da Segunda e da Primeira Guerra, eu lembro de ter falado, né, que a gente não precisa ter guerra armada para estar numa conjunção de guerra, né? A guerra é o que ela representa, né? A escassez, o medo, a ansiedade. E se a gente não está numa situação de guerra agora, e daí eu digo que não é armada, e mais ou menos, né? Porque daí eu estou falando da pandemia especificamente. Sim, sim. Ela não é armada com arma de fogo, mas... Pelo amor de Deus, assim, o que é um hospital agora, um hospital público ou não público, ou qualquer hospital que está atendendo pessoas nessa situação com, sei lá, 300 pessoas na fila de um respirador. Se isso não é uma situação de guerra, só não tem arma de fogo, mas tem todos os outros condicionais. Falam, a gente está vivendo aqui uma situação de guerra, parece uma guerra, eles falam. E o curioso é que quando comecei a estudar o ano de 2020, até para te dar esse roteiro e escutar colegas falando, a astrologia apontava, né, para problema. Talvez não a Terceira Guerra Mundial, porque hoje é muito fácil, aperta um botãozinho e o mundo acaba. E ninguém é tonto, né?
Mas, assim, a gente pensava em guerras, né, que iam respingar economicamente aqui. As eleições foi um período duro, então a gente pensava, assim, em talvez restrição de liberdade, né? Eu pensava nisso, nossa, apontando para uma restrição de liberdade. Será que é um problema político que a gente vai enfrentar depois dessas eleições? Sei lá, pensei em mil coisas. Jamais eu pensei que fosse uma pandemia, que é uma situação de guerra. Quando a França fechou, acho que foi o país da Europa que fechou, que disse, olha, a gente vai fechar aqui as fronteiras e vamos começar uma quarentena, o cara falou, presidente, a gente está vivendo uma situação de guerra, uma guerra. Aí aquela previsão caiu assim, caraca, é isso, a gente está vivendo uma situação de guerra. Então, vamos honrar que não tem bomba, né, caindo aqui, que a gente pode ficar dentro de casa, né, a gente se preocupando, tem gente até se preocupando com futilidades, estou engordando, pô, tem comida, honra a comida. E vamos nos preocupar com outras coisas mais urgentes. O nosso lixo, gente, come, limpa, lava, a embalagem, guarda lá. É isso, vamos pensar nessas pequenas coisas e fazer pequenas coisas. Pequenas coisas. Sempre foi um lema aqui no Menos um Lixo de que o indivíduo muda tudo, né? Enfim, quem está aqui há muito tempo sabe, o copo foi pensado muito nessa ideia de que um copo, né? A Fê, quando parou de usar copo descartável sozinha, ela economizou 1.618 copos descartáveis e hoje a gente já é responsável por mais de 1 bilhão de copos que não foram mais usados, né? Descartáveis, copos plásticos. Então, a gente é muito fã dessa ideia de que o indivíduo muda o coletivo, né? E eu sinto muito que essa pandemia veio para reforçar isso, porque quando uma pessoa fica em casa, a gente muda tudo, né? E a gente tá muito nesse desafio, porque infelizmente a gente tem um presidente muito irresponsável que está ignorando esse cenário e que ele está cometendo um crime quando ele não reforça a ideia da OMS de que a gente precisa ficar em casa. Então pode ser que a gente fique mais tempo em casa por conta de uma irresponsabilidade do governo federal, que é muito clara, né? E que, enfim, só não vê quem não quer, não é mesmo? Em casa se puder, né? Porque tem gente que precisa sustentar. É isso, não, é isso. Tem gente que precisa ir, mas então, o indivíduo ele é nesse sentido. Eu posso ficar em casa, né? Você pode ficar em casa. Então a gente vai ficar em casa para quem não pode ficar em casa poder ir para a rua seguro, sem se preocupar se vai ser contaminado ou não. Então, a pandemia ela quase veio como, infelizmente, reforçar esse poder individual da gente, que a gente tem muito poder no coletivo. E daí o lixo ele é mais do que uma qualidade disso, né? Porque você sozinho, sim, você pode diminuir muito a sua pegada de carbono quando você compra no micro, quando você pede para o entregador do produtor orgânico entregar na sua casa e você se comunicar com ele, né? E de repente é isso, de repente ele vai te dar um pouquinho mais de limão e você pode dar uma geleia para ele que você teve como um carinho. Com o seu porteiro, seus porteiros estão trabalhando, leva um bolo de chocolate, um café, liga, checa se ele está bem. Sabe, eu acho que tem tantas coisas que a gente pode fazer agora, vizinhos idosos ou não, checar com seus amigos se eles estão bem, com sua galera do trabalho, fazer check-in todo dia. Gente, tá todo mundo bem? Família de todo mundo tá bem? Eu acho que tem uma desconstrução do que é trabalho agora, né? O trabalho, você está trabalhando para quê? Para quem? Aonde que você está gastando a sua energia? E acho que tem muita desconstrução do normal, que as pessoas querem o normal, acho que isso até está sendo mais desconstruído. O normal é um problema, o normal é péssimo, o normal é preconceituoso, é cheio de desigualdade, o normal é criminoso, o nosso normal é criminoso. É consumo, é recebido, é blogueirinha, é lixo, é plástico. 3% do lixo no Brasil é reciclado. Esse é o nosso normal, é isso que a gente quer que volte ao normal. Festa, né? E blogueira fazendo festa, dizendo dane-se a vida. Isso é normal? Cara, que bom que o nosso normal está sendo desconstruído. Que pena que nessas condições, que pena mesmo, mas a gente sempre teve as oportunidades de fazer diferente e no fundo a gente não quis, porque é isso, porque a gente sair da nossa zona de conforto é muito difícil, eu estou me incluindo nesse discurso. Então vamos aproveitar. Então vamos aproveitar que a gente está nessa situação, que a gente não tem escolha porque a gente está nessa situação e vamos tentar nutrir a gente, quem está com a gente, os nossos e a nossa rede, como que a gente influencia a nossa rede para se colocar a serviço, sabe? O que eu posso fazer agora? Agora eu posso, dar um curso de escrita. Agora eu posso falar sobre tarô. Agora eu quero falar sobre lixo. Se disponha. Acho que a gente tem que ter disponibilidade amorosa. E é muito bom ouvir que a gente vai ter que mudar do micro para o macro. Infelizmente nessas condições. Mas é uma coisa que me move como ser humano nesse planeta. Porque a gente tem muita coisa para fazer.
O que eu tenho observado também, que eu vejo lives de colegas falando de geopolítica, e a pessoa fica perguntando, mas quando vai voltar ao normal? Né? Quando que vai voltar ao normal? Eu tenho tudo em Capricórnio, isso significa que não vai voltar ao normal? A pessoa tem que ter muita paciência para não dizer assim, olha só, deixa eu te dizer, você está disposto, o que você está fazendo para a gente voltar ao normal? Você está sentado esperando, comendo e vendo live e fazendo nada? O que você está fazendo para a gente voltar ao normal? Para a gente voltar, não ao normal, mas para a gente voltar a caminhar, a sair de casa. O que a gente está fazendo? Nada, a gente só está perguntando para quem estuda, sei lá o que, o céu, no caso, né, que eu assisti vários. Mas, assim, quando a gente vai voltar ao normal? Que é o que os políticos querem, que é o que a economia quer. Mas a gente não vai voltar ao normal, gente. Se a gente não parar agora, a gente não vai voltar ao normal. É isso que eu falei. A gente tem que ver o que a gente está fazendo. Se eu não estiver fazendo nada, possivelmente esse normal nunca mais vai voltar. Se eu estiver fazendo alguma coisa, talvez um novo normal possa acontecer. E quais são as suas prioridades, né? Eu acho que o consumo entra muito nisso, porque quando a gente está há 2 meses sem abraçar as pessoas que a gente ama, muita gente não pode ver as pessoas que ama, né? Muita gente não, ninguém, mas assim, tem gente que mora longe, tem gente que tem amigas minhas que têm avós que não conseguem ligar o celular para fazer um bate-papo, que tem cuidadora. Então, assim, quais são as nossas prioridades agora? E lembrar que a nossa saúde depende de carinho, depende de abraço, depende de amor. Então, se a gente não está tendo isso, tá tudo bem a gente estar com uma saúde mental prejudicada e a gente precisa se cuidar. Acho que tem uma grande mensagem que é eu primeiro, é a máscara do avião. A máscara do avião é a melhor analogia para mim agora. Eu preciso botar a máscara antes de ajudar alguém. E o processo de vida, o processo de vida que a gente tinha antes, não dava para fazer isso. A gente tinha que estar online, tinha que estar na reunião, tinha que levar o filho na escola. E daí, sei lá, os últimos 35 segundos do seu dia que você estava morta, você ia cuidar de você. E agora a gente precisa, claro, dentro dos seus desafios, dentro de cada realidade, mas eu sinto isso. Eu sinto que a gente precisa aproveitar a oportunidade de parar. Porque é isso que você falou, se a gente não parar, alguém vai parar a gente, que foi o que aconteceu. Alguma coisa vai parar a gente, né? E o meio ambiente precisa desse respiro. O roteiro a gente não imaginava, né? O que é. E a frase foi essa, se a gente não parar alguma coisa, a gente vai esperar alguma coisa parar, parou. Então é isso, vamos parar agora para pensar? Vamos parar. Porque senão isso vai voltar, isso vai ser um déjà vu eternamente, a gente precisa resolver isso, gente. A gente não pode ter mais uma pandemia daqui um pouco, porque vai vir outra. Não, e tem uma coisa muito séria que a gente evita pensar, que é isso, a pandemia não é nem um 100 avos do que seria do que é a gente sofrer pelo caos climático, as mudanças climáticas e o aquecimento global, né? Então, é isso, é uma oportunidade da gente realmente parar, se observar, entender qual é o meu impacto no mundo, qual é a energia que eu estou dispondo aqui, porque o nosso consumo é nossa responsabilidade do início ao fim, da marca que você está comprando que você não se informa, ou da marca que você está comprando e você sabe que ela é poluente, mas você compra mesmo assim, até do seu consumo, o que você ingere e devolve para a natureza, até o descarte. Então você é 100% responsável por essa cadeia. E a gente, nem todo mundo tem condição de se responsabilizar, como você bem falou, porque a gente tem uma desigualdade socioeconômica criminosa no Brasil, mas a gente que tem, a gente precisa ter para dar oportunidade dessas pessoas terem outras lutas e para a gente lutar com a luta deles com saúde e com dignidade, porque a gente precisa parar de se desconectar da natureza. Se vírus são, mais do que comprovadamente, resultado de perda de biodiversidade e desmatamento, a gente está causando isso, sabe? E é um ciclo, tudo volta, tudo que vai e volta. A natureza nos ensina isso o tempo inteiro, com a compostagem, com a nutrição. Então, o que a gente quer que volte pra gente? E o Menos o Lixo está aqui muito nessa posição de nutrir, né? A gente também está pensando internamente e pausando. A gente pausou muito quando a pandemia começou para a gente entender que tipo de conteúdo a gente ia disponibilizar, o que a gente ia fazer com o copo, porque a gente não é uma empresa de venda, né? A gente é uma empresa de educação. Então, o que a gente vai disponibilizar para as pessoas? Como a gente vai cuidar dos nossos internamente? E isso sim, de repente, impacta no lucro imediatamente, sem dúvida. Mas o que é prioridade agora? É cuidar das pessoas, né? Cuidar da nossa cabeça, do nosso coração. E daí, então, a gente precisa girar energia. Foi maravilhoso, sim. É isso aí. Te agradecer muito por esse tempo. Nem vi a hora passar, agora que eu vi que tem mais de uma hora, mas foi muito bom. Acho que é um tema...
É um tema muito maravilhoso para a gente se conhecer. A astrologia é muito autoconhecimento e conhecimento coletivo, que é uma coisa que a gente foge muito, né? Mas, enfim, foi um prazer. Muito feliz de estar fazendo essa live aqui no YouTube, com tempo, qualidade. A gente tentou fugir um pouco do horário do desespero. E a gente também não está fazendo muita live, porque a gente sabe que é muita informação, mas essa a gente achou super importante para a gente, enfim, desmistificar um pouco e tentar aprender um pouco com o que a natureza está tentando dizer para a gente, né? Porque os planetas, os astros e as estrelas nada mais são do que a natureza da gente. Em outro... Mas é bem isso, você definiu tudo. Legal. Então, vamos fazer acontecer, né? Está aí na gente. A mudança está na gente, gente. É isso, tenho isso para dizer para vocês. Quando vai voltar ao normal? Quando a gente mudar. Senão não vai voltar. E não vai voltar. Não vai. Mas a gente precisa tomar decisões, senão... Links para seguir Cláudia estão aqui, que é esse, né, que está aqui. Mas no Instagram, eu respondo geralmente tudo que me perguntam lá. Tá? Não tem qualquer coisa escrevam aqui, que a gente também manda para ela. E é isso, deixa aqui seu comentário, que tipo de live você também gostaria de ver, de repente sobre astrologia, mas a gente pode desdobrar alguns desses temas se for interessante. E é isso. Obrigada. Tá, muito obrigada, agradeço demais, adorei. Adorei, tá? Um beijo para vocês aí. Beijo.